Boa noite, pessoal. Só estamos conectando aqui no Instagram também. Organizando as perguntas. Só um momento. Vou tentar fixar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos esperar um pouquinho. Quiserem falando, se apresentando, de onde vocês são, quem é advogado, quem é servidor. Boa noite, doutora Rose, nossa diretora da aba daqui de Curitiba, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. A gente vai estar esperando um pouquinho para dar aqui o tempo. Nós vamos falar um pouco, né, sobre contratos administrativos hoje. Eu digo um pouco porque eu acredito que nem se a gente ficasse até o final do ano falando de contratos administrativos, o assunto não encerra. E a gente abriu já na última live, semana passada, para vocês mandarem perguntas. Então a gente separou, entre as perguntas que vocês mandaram, a gente separou 10 perguntas, que acredito que é o que vai dar o tempo de responder hoje, que não tem como responder tudo, mas já estamos deixando guardado para as próximas lives também. E assim, a nossa intenção hoje é não ficar só na teoria. Porque a teoria, na verdade, vocês não precisam da gente aqui, né? Teoria tem nos livros, tem no Google. Então, o que a gente pensou em fazer? Diante das perguntas de vocês, nós vamos trazer alguns casos práticos que a gente vivenciou. Exatamente, isso mesmo. A nossa ideia é trazer casos práticos que a gente vive todos os dias na Procuradoria e alguns assuntos e tentar juntar esses casos com as perguntas que vocês mandaram. Olha só, trabalho de advogada do Mato Grosso do Sul, bacana. Legal. A DV Líder, Fernando, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite, gente. Bom, vamos começar então. Eu vou fazer aqui a primeira pergunta, dentre as 10 perguntas que foram feitas pra gente. Ah, que bacana, o Fernando assistindo do Uber. Ah, que legal. Aí sim, que honra. Eu vou então até direcionar essa pergunta para a doutora Verônica, que enquanto procuradora, acredito que ela vai saber situar bem. E como eu disse, a nossa intenção aqui hoje é trazer tudo dentro da prática. Então é o seguinte, a administração ela não tem a obrigatoriedade de comprar o que está na ata de registro de preços. Mas se for ao contrário, se o contratado não efetua a entrega do bem, ela sai prejudicada? Como que funciona isso na prática, doutora Verônica? Então, em relação ao registro de preços, a gente sabe que ele é essencial, vamos dizer assim, para a administração, porque ela é a possibilidade de você realizar uma compra, né, de você realizar uma ata e você poder ir comprando aos poucos, adquirindo aos poucos os produtos que a administração precisa. Então essa é a grande vantagem da aquisição futura, né? Na verdade, assim, acaba sendo uma aquisição futura e incerta, porque a administração não é obrigada a efetuar a compra dos fornecedores que estão na ata de registro. Mas se ela precisar, né? Isso, exatamente. O que acontece muitas vezes que as pessoas vêm e perguntam é assim, a administração fez a compra, fez o pedido, mas a empresa não cumpriu com o combinado no contrato, acabou não fornecendo o que era para ter fornecido.
como fica a situação? A administração vai sair perdendo? Vou comprar de que jeito? Vou fazer o quê? A situação é assim, quando é feita a ata do registro, deve ser feito um cadastro de reserva. Esse cadastro de reserva serve exatamente para essa situação. Em caso de não cumprimento, né, nós pegamos a pessoa, o segundo colocado, o remanescente, que fica com a compra da pessoa e todo o resto que sobrar na ata. Tudo que tinha na ata, então, vai para o segundo lugar. A gente até brinca que o primeiro lugar perde todo o direito que ele tinha, né? Exatamente. Então, a administração pública, ela não é obrigada a comprar, mas se ela precisa e a parte não fornece, ela vai para o segundo lugar. E se, consequentemente, vai ter que, né? Exatamente. Eu vi que tá entrando mais gente, sejam todos bem-vindos. Eu falei que no começo que a gente separou algumas perguntas dentre as que foram mandadas para nós sobre contratos administrativos. Nós estamos trazendo questões práticas e quem quiser se apresentar, falar que estado que se advoga, advoga perante a administração pública, se é gestor, se é servidor, se apresenta pra gente vai tentando bater esse bate-papo, tá? Fazer esse bate-papo. Tá, vamos para a segunda pergunta? Vamos sim. Só a gente tá olhando assim porque nós estamos transmitindo aqui no Face também, tá, gente? Então tá no Instagram, tá dos dois lados. Tá os dois lados. Muitas pessoas também perguntam pra gente como funcionam os prazos nos contratos administrativos. Para que existe o prazo de execução e o prazo de vigência? Tá. Então, assim, gente, a primeira dica que eu dou sobre isso é que o contrato de execução, ele sempre tem que ser menor que o contrato de vigência. Por quê? Foi executado, precisa do tempo, do empenho para receber, para ver se está tudo ok, se foi tudo realizado, né? E dentro disso também a gente pode falar do contrato por escopo, por exemplo. O contrato por escopo, ele é aquele que ele tem um prazo determinado. Por quê? Porque ele tem um objeto específico. Foi realizado aquele objeto, ele acaba. Que é diferente dos contratos continuados, que eles não cessam, eles são renovados, como por exemplo, a gente pode falar do contrato de transporte escolar. Isso, ou até mesmo contratos que a administração acaba dos softwares em relação à saúde, em relação ao próprio sistema do município, né, que é cadastrado todas as informações em relação a isso também. E o que acontece se o contrato ele tinha que ser renovado, acabou o prazo de vigência e não houve essa prorrogação, essa renovação do contrato? A gente brinca, falando assim em termos mais simplificados para vocês, que morreu, acabou, não tem como ressuscitar mais esse contrato. Exatamente. Muitas pessoas ainda acham que tem essa possibilidade existe. Então é uma coisa completamente impossível você ressuscitar um contrato que já acabou o seu prazo de vigência. Lembrando que para as prorrogações o limite é de 60 meses para essas prorrogações. Então existe um tempo, acho que bastante interessante, né, para fazer essas prorrogações, mas esse é o limite. E ainda tem a questão... Ele tem que ser prorrogado antes de acabar a vigência, isso, né, gente? Antes de acabar a vigência. Esse é um cuidado que tanto o prestador de serviço, a administração pública tem que tomar. Isso. Tá. Então, lembrando sempre disso, o contrato por escopo, ele tem esse prazo para... Acabou o objeto, o contrato ele se encerra, né? Ele acontece muito em casos de obras públicas, né? Fez aquela obra, finalizou. Exatamente. Deixa eu passar para outra pergunta. Só fazendo um adendo aqui, que eu vou mostrar um entendimento para vocês do STF, que quando acontece, por exemplo, de a administração pública ela encerrar o contrato ou não cumprir com algumas partes, se vocês acham que tem, eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem, que a empresa tem direito aos lucros cessantes, aquele que quer prestar o serviço, o vencedor, ele tem direito aos lucros cessantes daquilo ou não? Depois vocês respondem pra gente durante a live.
Tem coisa de advogado, né? Claro, né? Qual que é a próxima? Ah, tá. Aqui. Tá. Essa pergunta é bem interessante também, gente. Na terceirização, é possível a administração realizar o controle direto dos funcionários da empresa contratada? Bastante gente pergunta sobre a questão da terceirização. A administração acaba realizando contratos de terceirização em vários setores, limpeza, né? Acho que de limpeza, acho que até o mais conhecido, quando a gente pensa em terceirização, a gente já pensa naquelas empresas, né, de limpeza. Nós, no município que a gente atua, a gente tem de médicos, por exemplo. O que acontece? Nós e vários outros municípios pequenos, porque o que acontece? A gente não tem condições de colocar todos os médicos concursados, os médicos necessários, então a gente acaba tendo que terceirizar essa questão dos médicos. Então, o que acontece? A questão quando você terceiriza o serviço, você tem os prestadores ali diretamente do teu lado, ali do lado do gestor e do fiscal, principalmente o gestor, na verdade, né? Até não o fiscal, mas o gestor. Tem como esse gestor olhar para a pessoa que tá fazendo o serviço e ser considerado um superior hierárquico, vamos dizer assim? Existe essa possibilidade? Uma coisa que, né? Isso acontece muito de fato, mas não é uma coisa boa. A tendência é evitar esse tipo de situação, porque essa questão tem que ser entre o funcionário e a empresa contratada, né? Porque isso pode gerar até mesmo uma presunção de que o município é solidário, subsidiário em algum caso que possa haver em questões trabalhistas em relação a isso. Então é interessante que não ocorra esse contato direto, né, entre o superior, entre o gestor e o servidor da empresa contratada. É até legal trazer isso, porque a gente recebeu mais de uma pergunta nesse sentido, trazendo aspectos diferentes, mas que acabava sendo esse o objeto da dúvida. E eu comentei da questão da empresa de médicos, porque ainda, claro, de limpeza também é muito fácil, né? Porque a pessoa está ali fazendo a manutenção, ali é impossível você não acabar não pedindo alguma coisa, né? Alguma coisa nesse sentido. E assim acontece com qualquer outra empresa, então é interessante que não haja essa... É sempre legal ter o preposto, né? Exatamente. Para que a administração realmente isso, ela não vire o superior hierárquico, né, nessa situação, então ter um responsável da empresa, no caso, que foi terceirizado. Isso mesmo. Vamos passar para a próxima. E se vocês tiverem também alguma dúvida, a gente tá indo nesse bate-bola rápido aqui para não ficar uma coisa cansativa, tá, gente? Então, como fiscalizar de forma efetiva se a empresa está cumprindo com as suas obrigações em âmbito trabalhista? Isso já puxando a pergunta anterior, como que pode ser feita essa fiscalização? Eu sempre falo que a administração ela tem que ter um plano de ação para fazer ver se está tudo sendo feito da forma certa, se eles estão cumprindo. Como que pode isso ser feito? Solicitando contra-cheque, os comprovantes de depósito. Então, assim, literalmente fiscalizando, né? Para justamente depois não ter situações de problemas trabalhistas nesse sentido. Exatamente. Inclusive, eu até ia comentar a questão, a gente falou antes da questão da responsabilização, né, da administração em relação a essas pessoas que são terceirizadas, os contratos terceirizados. O último entendimento do STF fala que não é automática, né, nem para subsidiariedade, nem para solidariedade, a responsabilização da administração em relação a qualquer inadimplemento que haja em relação ao contratado e ao funcionário, né, dessa empresa contratada. Então, o que acontece? Tem que ser provado, pelo ônus da prova acaba ficando para o empregado, para ele comprovar que a administração não fiscalizou se foi realmente cumprido os requisitos, as ordens e as questões de regularidade fiscal, as questões dos pagamentos das verbas trabalhistas, né, desse funcionário, na verdade, da empresa contratada. Nesse sentido, o que acontece? A gente acaba percebendo a importância da fiscalização dentro da administração pública. A importância da fiscalização é uma coisa imensa e a administração deve se utilizar de todos os instrumentos necessários e possíveis para essa fiscalização.
Dentre esses instrumentos, que hoje está muito comentado e que todo mundo acho que deve observar melhor e tentar fazer com que haja isso na administração, são as normas internas de gestão dos contratos, né, da fiscalização dos contratos. Porque muitas vezes o fiscal não sabe como administra, como ele vai fiscalizar, né? Não sabe nem o que, né? Exatamente. O que pode, às vezes o que não pode. Exatamente. E para isso que existem essas normas internas para fiscalização. Tem que haver um planejamento, tem que haver uma transparência em relação aos atos, né? Em relação a essa fiscalização. Então, a fiscalização hoje é sem dúvida um dos fatores mais importantes para garantir ao gestor uma segurança, né, no sentido de toda a sua gestão pública ali, e é bem importante mesmo. Porque e até a gente, se ele sabe o que tem que ser fiscalizado, então é sempre bom ter tudo isso, as condutas, né, elas precisam estar estipuladas, e justamente para isso, sempre pensar na responsabilidade depois do gestor, porque quanto mais certo tá, menos vai correr risco de corrupção, de fraude, de outras coisas, e até na questão trabalhista de não estar cumprindo, né? É exatamente isso. Boa noite para quem está entrando agora. Continuando então, qual que seria a diferença entre o fiscal e o gestor de contrato? Gente, quando a gente fala em gestor, nós estamos falando daquele que cuida da parte jurídica, parte de planejamento do contrato, das cláusulas contratuais. Isso, ele vai, a gente até fala que é o que vem antes, né? Antes de tudo acontecer, ele vai tentar ver as formas de minimizar os riscos. E o fiscal, ele é aquele que vai literalmente fiscalizar se foi tudo feito se está tudo sendo feito dentro do conforme, dentro da legalidade. Ele vai fiscalizar a execução do contrato administrativo. Exatamente. Isso. E repassar para o gestor caso não esteja sendo efetuado essa execução de forma satisfatória. Isso, então ele tem que, ele vai fiscalizar passo a passo dessa execução do contrato administrativo, né? E tem lugares que o gestor e o fiscal, ele é a mesma pessoa. Estão a mesma pessoa, exatamente. Existem muitos lugares. Tem gente que é gestor, tem gente que é fiscal e nem sabe exatamente qual é a sua atribuição, né? Então, por isso que é importante, como a gente já falou antes, a questão dessa normatização, para fazer realmente um planejamento do como que vai ser essa fiscalização, de que forma é a melhor forma de se fazer. Então essa parte é bem importante. Outra coisa é que as decisões que recentemente a gente até acho que comentamos aqui no DPA em forma de post, as 2 decisões a respeito dos fiscais. Que ele responde pelas irregularidades, né? É ele que responde, não é o ordenador da despesa. Então, exatamente, em caso de qualquer irregularidade que o fiscal ateste que foi tudo bem e atestou erroneamente, quem a responsabilidade é do fiscal e não do ordenador de despesas que fez né? E o fiscal que não tem condições de trabalho, ele pode ser responsabilizado? Então, não, daí, né? O que vocês acham, gente? Não, então, porque é justamente aquilo que também a gente falou, a administração, ela também tem que proporcionar essas condições de trabalho para o fiscal. Exatamente. Porque como ele vai fiscalizar algo que ele não sabe, né? Uma coisa que agora está muito em voga em relação a essa decisão é a questão da capacitação. Porque a necessidade de capacitação do fiscal para ele entender o que ele realmente está fazendo é a grande diferença, né, no trabalho dele. Então ele não tem realmente, se ele é leigo, ele não sabe o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, ele não tem como ser responsabilizado. Então, dessa forma, essa decisão veio a calhar. Né? Então, e falando sobre isso de fiscalização, a fiscalização, o que vocês acham? Nós vamos, né, aqui dar a nossa opinião dentro do que a gente vê, e quem quiser deixar seu comentário também, se ela tem o poder de evitar a corrupção nas contratações públicas. E é aquilo que a gente sempre, né, comenta que o lugar mais fácil de ocorrer essa corrupção é no momento da contratação. Sim. E que eles não se atentam para isso, né? Na verdade, há um direcionamento muito grande à questão da licitação. Sempre se fala em licitação, porque na licitação, a fraude da licitação
né? E acaba não se falando, claro que se fala bastante em contrato, mas falando até um pouco menos em contrato do que na própria do que na licitação. E o que acontece? Claro que na licitação acontecem muitos problemas e acontece, a corrupção está na licitação, claro, mas no contrato ela tem muito mais chance de acontecer e ela acontece muito mais, na verdade, né, no contrato do que na própria licitação. Então a gente sempre fala que o que se precisa é, novamente, essa fiscalização efetiva e objetiva dos contratos. E, inclusive, na execução dos contratos é muito fácil ocorrer, né? Justamente isso, essa corrupção, não respeitam as regras do edital, enfim. Sim. Então, a gente volta naquilo que da fiscalização ela tem que ser efetiva. E daí a gente se depara em municípios pequenos que não tem pessoal suficiente para fazer tudo isso, não tem estrutura, não tem capacitação técnica. E tudo isso acaba que o fiscal ele acaba fazendo muitas das vezes também errado, mas porque ele não sabe o certo, ou não tem os meios necessários para fazer da forma certa, né? Então todos os órgãos eles precisam ter uma fiscalização eficiente. Muitas vezes a administração, mesmo com o pedido da contratada, se nega a ajustar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato por alguma situação. Então, nesse caso, nós podemos falar em enriquecimento ilícito da administração? Então, vamos passar de fiscalização para reequilíbrio do econômico-financeiro do contrato. O que acontece? Muitas vezes, eu vou falar agora da minha experiência, aparecem muitos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Você quer... Então, quando a gente vai falar, então, qual a diferença do reequilíbrio para o reajuste? O reajuste ele já é automático, né, gente? Ele já tá implícito no edital. Ele já tá no edital já, porque ele faz a recomposição do edital no sentido inflacionário, né? O reajuste. E o reequilíbrio não, o reequilíbrio para fatos previsíveis, imprevisíveis, de consequências incalculáveis. Tudo bem, o que acontece? Qualquer coisa para o contratado é razão de reequilíbrio. E falando isso como procuradora, né? Porque eu tenho que defender o meu lado. O que acontece? Sempre a pessoa sai da porta, assina o contrato, já vem o reequilíbrio atrás, já, entendeu? Porque já deu algum problema, já a pessoa... E muitas vezes as pessoas não entendem quais são exatamente, né, esses requisitos para serem realizados esse reequilíbrio, né? Assim como acontece muitas vezes por negligência, medo do gestor, hoje em dia é uma questão muito séria, essa questão do medo na atuação pública. Na verdade, o gestor, hoje ele trabalha com medo de responsabilidade o tempo todo, assim, a gente percebe isso, que é o que fundamenta todas as decisões dele, muitas vezes é o medo da responsabilização. Sim, então é muito mais fácil, às vezes, você negar do que você ter que responder aliás, não, né, embora o reequilíbrio seja previsão constitucional, haja uma previsão constitucional, é muito mais fácil você não se comprometer, né, a dar esse reequilíbrio. Então, pode ter essa ocasião também. Questão de não querer gastar, tem bastante gente que fala assim, eu não vou, eu já vi bastante gestor em reunião, assim, não, eu não vou dar reequilíbrio porque eu vou gastar muito com isso. Então, tem bastante coisa nesse sentido. E tem os problemas técnicos, né, que é aquela coisa assim, a pessoa vem com reequilíbrio e depois o contrato não está mais vigente, o contrato morreu. Sim. O contrato morreu. E a pessoa vem pedir reequilíbrio depois, então existe também essa questão. Mas a pergunta até era em relação se era enriquecimento ilícito. Depende. Eu como acho, tudo, né? Eu acho realmente que nesses casos em que não se aplica o reequilíbrio, eu acho até que não. Que não tem um fundamento. Que não tem fundamento, legal. Que não tem, né? É até um pouco óbvio falar disso, né? Até tem uma questão em relação a uma empresa, se não estou enganada, foi no ano de 2008, até não fui ver que empresa era essa situação, que houve um dissídio coletivo, alguma coisa nesse sentido, e a empresa não pediu o reequilíbrio ali no contrato e ficou por isso. E aí, depois veio o pedido de prorrogação, eles prorrogaram o contrato da empresa, e aí eles vieram pedir o reequilíbrio depois da prorrogação do contrato. O
que o tribunal falou? O Tribunal de Contas da União falou: não, a partir do momento que você prorrogou e você não pediu esse reequilíbrio antes, você concordou com todas as avanças do contrato, inclusive as financeiras. Por isso que vem essa discussão do enriquecimento ilícito da administração. Porque nesse caso, a empresa tinha direito, mas não solicitou. Como ela não solicitou, a administração também não deu, ficou inerte, também não deu. Até porque essa questão da administração é uma coisa de planejamento, é uma questão planejamento orçamentário. Então, existe uma... Tudo tem que ser fundamentado, né? Assim, quando a gente fala em administração pública, é motivação e legalidade, sempre. É aquela coisa, cabe ou não cabe, né? Então, o que acontece? Nesse caso, como a decisão foi que a empresa tinha direito, mas não coube justamente pela essa questão da prorrogação ter sido feita posterior, então fica essa sensação de que a administração enriqueceu ilicitamente em cima da empresa contratada. É o que acontece nesses casos... Ratificado o contrato. Exatamente. É o que acontece também nesses casos que as empresas têm o direito, mas acabam fazendo a solicitação depois que o contrato não é mais vigente. É a mesma coisa. A empresa não deixa de ter o direito. Acabou a vigência, não pediu, morreu. Exatamente. Não tem como ressuscitar o contrato, não tem... não tem mais o que ser feito, né? Exatamente, e acaba perdendo essa questão. Aí a empresa muitas vezes vem até e pergunta: e agora, né? O que a gente vai fazer, né? Medidas judiciais, né? Tentar e ainda não... E aqui até tem o caso da empresa que baixou o valor na licitação, pensando em pedir reequilíbrio depois. O que vocês acham? Ela colocou um produto com valor abaixo do mercado e vem pedir o reequilíbrio. E vem... Não tem, né, gente? É bem complicado isso, porque até acaba sendo uma espécie de fraude, né? Exatamente. Posso continuar? Posso fazer a pergunta para você? Pode. Então, qual que é a diferença entre a alteração qualitativa e quantitativa nos contratos administrativos? Tá. Quando a gente fala em alteração qualitativa, nós estamos falando, por óbvio, de qualidade. Então, é para aperfeiçoar o objeto, para que ele seja melhor, para que tenha uma melhor prestação. Por exemplo, ia ser colocado um piso branco na escola e decidiram colocar um piso cinza, um exemplo bem besta, né? E agora, mas é óbvio que é o que acontece o tempo todo. E quando a gente fala em quantitativo, na quantidade do objeto. Isso, mais do mesmo. Isso, é mais do mesmo, que é 25% ou 50% nos casos de edificações e equipamentos, se eu não me engano. Essa diferença entre a qualitativa e a quantitativa, ela existe essa pergunta por causa dos limites do artigo 65. O que acontece? Nas alterações quantitativas, existe esse limite dos 25% e dos 50%. E nas alterações qualitativas, a doutrina majoritária sempre disse que não haveria essa limitação. Até porque quando você fala em qualidade, você está pensando em interesse público. Sim. E interesse público não há como limitar a qualidade e nem o interesse público não tem como limitar o próprio interesse público. Então, não tem como colocar isso. Isso a doutrina já vem dizendo faz um bom tempo já. Porém, ultimamente, agora nos últimos dias... o Tribunal de Contas da União, até a gente colocou, fez um post a respeito disso. Eles acabaram ratificando essa questão dessa não utilização do limite por conta da questão do próprio interesse público e da necessidade mesmo que pode ocorrer muitas vezes. Só que o que acontece? Eles colocaram disseram que não há o limite realmente, mas que existem requisitos, vários requisitos a serem cumpridos, como por exemplo, não aumentar o valor, não aumentar o valor, existem vários requisitos que a gente até postou ali. São casos excepcionais, tem que motivar e mostrar o porquê. Exatamente, e obrigatoriamente ser superveniente, sempre sempre depois. E assim, quando a gente fala em quantitativo, tá, gente, não muda o objeto. O objeto é o mesmo, a única coisa que vai ser modificada é realmente a quantidade. Isso. Agora, o qualitativo, ocorre essa mudança do objeto original. Isso. Opa, peraí que eu baixei muito aqui. Isso é uma das maiores discussões, maiores conflitos assim que a gente vê ali na procuradoria, né? Se pode haver subcontratação nos contratos administrativos e
quando ela é possível, quando ela acontece, quais são os liames? Então, a subcontratação é uma coisa que a gente não gosta muito porque acaba gerando mais responsabilidade para a administração fiscalizar. Porque assim como a gente tem a empresa contratada para fiscalizar, existe uma fiscalização da mesma forma, tanto quanto a empresa subcontratada. Para que possa haver essa subcontratação, é imprescindível estar tanto no edital quanto no contrato. Então, dessa forma, e até é bem interessante comentar isso, sempre colocar no contrato o tanto que pode ser, a quantidade que isso pode ser. E não pode ser o total, né? São só... sim, nunca, só uma porcentagem, e essa porcentagem deve estar no contrato para que não haja qualquer tipo de problema em relação a isso. Assim como eu já comentei, né, que tem que ser a contratação, a subcontratação ela pode ocorrer se tiver no edital e no contrato. E limitadas porcentagens. Exatamente. Essa fiscalização deve ser em todos os quesitos. Capacidade técnica, capacidade financeira, condições de praticar o serviço, regularidade fiscal, todos os tipos toda a situação tem que estar da mesma forma, extremamente. Porque senão não teria lógica a gente parar para pensar, né? Para aquele que foi feita a subcontratação, ele não estar em regularidade, então é mais fácil trabalhar assim? Não, tem que estar todo mundo adequado. Adequado, exatamente. E decisão nova do Tribunal de Contas da União. Novinha, gente. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. A subcontratação em patamar superior ao permitido contratualmente à revelia do contratante e por preços significativamente inferiores aos fixados no instrumento pactuado com a administração pública, desnatura as condições estabelecidas no procedimento licitatório, caracterizando fraude à licitação. Isso deste ano, viu, gente? Ou seja, desde a licitação já deve haver essa preocupação nessa subcontratação. A administração deve conhecer essa subcontratação, deve ser feito toda uma fiscalização em cima dela, como já disse, e o preço deve também ter coerência com o preço que foi pactuado na licitação da empresa. Um exemplo de subcontratação, até que acho que a gente pode trazer aqui, seria a mecânica manutenção de veículos, porque muitas vezes acaba que a mecânica não tem a questão elétrica, de repente que ele precisa ali na hora, que nem ele acaba subcontratando algumas coisas. Daí já é interessante no edital, tá a porcentagem, tá tudo definido como que isso vai ser feito, né? Isso. E essa pergunta eu achei bem interessante. Se o judiciário, muitas vezes, ele resolve questões contratuais no lugar da administração. Se ele seria o caminho mais fácil, se é melhor partir direto para o judiciário e não deixar a administração resolver. O que você acha? Na verdade, o que acontece é que a gente sempre pensa na administração como o primeiro caminho para qualquer tomada de decisões que tem a ver em relação a ela, né? Mas muitas vezes, agora eu vou comentar uma coisa assim que não é nem uma questão até legal, é uma questão de prática mesmo. Muitas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, mas a gente não consegue fazer por conta da prestação da relação da prestação de contas, questão do sistema, que a gente precisa, né, fazer as coisas conforme o sistema pede. Então, nesse sentido, existem coisas que a administração não tem mais como resolver pelo contratado. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando de mãos atadas em algumas situações, né, nesse sentido. O mais indicado mesmo é já buscar a medida judicial, né? Exemplo de quando empenho que não é recebido. Nesse sentido é mais interessante. Claro, você sempre vai, a administração, porque muita gente vai direto para o judiciário e o juiz, eu já cheguei em bastante audiência, o juiz pergunta assim, mas cadê o teu protocolo da administração administrativa aqui? Não tô vendo o protocolo anexado. Não tem, porque eu achei melhor nem conversar, porque eles já não querem direto. Fazer. Eu venho direto aqui, já resolvo direto, fica mais fácil. Às vezes se tivesse tentado, assim seria mais rápido, mas É exatamente isso. Mas tem muitas coisas que acontecem, por exemplo, quando passa de uma gestão para outra, vou usar um exemplo, né, bem exorbitante, passa de uma gestão para outra,
a administração anterior, a gestão anterior cancelou todos os empenhos. Aí a pessoa não sobra restos a pagar. Então, o que acontece? A gente não tem como fazer pagamento. Então, dessa forma, a gente até acaba falando, né? A gente direto, né? Procura... Exatamente. E acaba facilitando, na verdade, essa questão, porque a gente acaba tendo como demonstrar da onde que saiu o dinheiro, né? Porque a gente realizou o pagamento efetivamente. E para prestar contas, pra né? Para prestar contas depois, exatamente. E até hoje, o judiciário com essa questão da possibilidade do acordo, com a possibilidade... Porque antes a administração não podia fazer acordo, até por causa da indisponibilidade do interesse público e várias outras questões. Mas hoje não, hoje a gente já pode, né, numa demanda a gente já pode resolver da melhor forma, né, o juiz acaba homologando vários acordos para as empresas não precisarem ficar, né, aguardando tanto tempo para receber. Então a situação é um pouco mais tranquila nesse sentido. Até posso contar uma história? Pode. Quando eu entrei na procuradoria, ligou um rapaz para mim e falou assim: olha, doutor, eu queria saber se você ainda tem interesse em roçada. Daí eu falei assim, mas roçada? Mas do que é? Não, é que a gente acabou de ganhar na justiça a licitação aqui de vocês ali de 2013. Aí eu falei, 2013, tipo, não interesse já não, a pessoa às vezes fica um tempão na justiça ali e acaba que né, a coisa acaba não se concretizando para a empresa, né? Então, todo mundo tem essa visão do judiciário, da licitação no judiciário, que é muito demorado, que é difícil, mas não é sempre assim. A gente tem vezes que não é tão complicado assim a situação. Sim. E aqui, para finalizar as perguntas, a gente pode conversar um pouquinho mais das 10 perguntas que a gente separou. E se o Tribunal de Contas realiza a fiscalização dos contratos mesmo quando o município é pequeno, gente? Na verdade, o nosso Tribunal de Contas aqui do Paraná, ele é extremamente ativo e resolutivo. Então, é tudo muito rápido, tudo muito... eles são muito rápido detalhistas, mesmo. Eles fazem as coisas assim, o controle é muito bem feito. Então... nesse sentido a gente está sempre atento, né, porque o Tribunal de Contas está aí fiscalizando direto e até eles comentam que é por sorteio. Eu não tenho certeza, se alguém puder me falar, se alguém de repente for servidor do Tribunal de Contas e puder me contar se é verdade essa história, mas dizem que é por sorteio. Eles fazem o sorteio e eles acabam pedindo. Então, cada vez que sai um edital um pouco mais complexo ou um edital um pouco mais, que tem um valor um pouco mais alto, o Tribunal de Contas já entra lá e já pede pra gente edital, já pede tudo, já questiona. Então, o Tribunal de Contas... Mas, assim como eles fiscalizam muito, também não posso deixar de falar que eles ajudam, porque tem a questão de canal de demandas, então, às vezes, a gente manda pergunta pra eles, vê se tá tudo certo. Às vezes, eles respondem pra gente que é pra perguntar pro jurídico, daí eu sofro um pouquinho. Mas, na maioria das vezes, eles acabam respondendo e colocando, assim, explicando exatamente qual que é a melhor forma para fazer os contratos, as licitações e outras coisas mesmo, também. Né? Eles orientam de verdade. Então, nesse sentido, E a gente, tô vendo que tem algumas pessoas diferentes aqui, da primeira live, a gente falou muito quem atua, advogado, que ele atua... com questões inerentes à administração pública, como é importante estar sempre atento, né, aos informativos, às decisões do Tribunal de Contas. Exatamente, não é só a administração que tem que estar atento. Sim, é bem interessante, porque você tem muita coisa ali que você consegue usar a seu favor mesmo, né? Então, use e abuse do Tribunal de Contas do seu estado. O daqui do Paraná, a gente pode falar que ele é bem completo, né? Assim, o site é bem informativo, é bem bacana. Sim, eles pegam bastante no pé, mas ao mesmo tempo eles são... Seria interessante até se eu contar a situação da licitação foi hoje, né? Da situação... mas essa... Não, isso não tem mais nada a ver. Acabou as perguntas, a gente não bateu um papo. Eu só vou contar pra vocês o que ontem... não, porque ontem a pregoeira do nosso município estava me contando que disse que chegou um senhor com a esposa junto para a licitação, e aí na hora dos lances disse que ele começou a bater na mesa que ele já tinha ganhado, já estava certo já. Aí ele começou a bater na mesa que ele ia dar lance, que ele queria brigar, e ele super revoltado, e bateu lá, tipo, diminuiu o preço, quase ficou inexequível,
E são coisas que a administração que tem, né? Todos os dias a gente passa por coisas. Que se ele tivesse, às vezes, com um advogado e instruído, isso não teria acontecido, né? Alguém teria dado uma segurada nele, porque ele já estava. Então é falta de acompanhamento. Mas eu acho que ele ficou empolgado com a situação. Né? Mas são coisas que acontecem. Então, assim, gente, a gente conseguiu fazer dentro do tempo, né, estipulado entre nós, porque a gente não quer deixar isso aqui muito longo, que fique maçante, fique cansativo. Nós ficamos bem felizes que vocês mandaram perguntas, não conseguimos responder, né, todas. Mas pra próxima. Mas quinta-feira nós estamos aqui de novo. Até agradeço, né? A gente agradece. Isso. Se quiserem mandar sugestão pra gente, alguma coisa um tema pra gente poder falar na próxima quinta-feira. E se querem que continue com contratos administrativos. Ou um tema específico, de repente. Se vocês estão gostando desse formato, a gente respondendo perguntas, ou justamente isso, em vez de várias perguntas, falar só sobre um assunto. Literalmente quem manda aqui são vocês, né? Isso aí. E nós vamos deixar salvo aqui, depois passar pro nosso canal do YouTube. E sábado, nós vamos disponibilizar aqui um e-book, viu? Então, vocês fiquem atentos que vai ter e-book para vocês sobre como impugnar edital. Bem interessante. Obrigada a todos que participaram, que estão aqui ouvindo a gente falar. Obrigada, gente. Espero que a gente possa contar com vocês nas próximas. Vocês, ter respondido ali algumas coisas. Sim. Estamos aqui, qualquer coisa, pode mandar sugestão mesmo, mandar opinião, mandar pergunta, pode mandar que a gente fica bem feliz em receber. Obrigada, doutora Rose, obrigada, professor Rodrigo, trabalho de advogada, muito obrigada. Gente, nós temos um grupo no WhatsApp também, viu? O link tá na bio, aqui tanto do Instagram quanto do Face. E a gente posta, inclusive, dicas exclusivas só no grupo do WhatsApp. E a doutora Rosa, que é a diretora da aba daqui de Curitiba, né? Tá uma honra tê-la aqui na nossa live. Isso. Ela tá falando pra gente justamente fazer esse convite para vocês participarem da nossa comissão. Nós temos uma comissão aqui da Associação Brasileira de Advogados aqui em Curitiba de Direito Público. E estamos com várias ideias bacanas para executar esse ano ainda de pesquisa, eventos, projetos. Isso. Então, é uma possibilidade bem legal, né, de network, da gente conhecer, da gente conversar, né? Então, aqueles que queiram fazer parte da comissão, entrem em contato, né? Pode entrar aqui pelo Instagram, pelo Face, que a gente responde, explica o passo a passo. A gente tá com bastante projeto bacana para esse ano ainda, tá? Isso aí. Tá, obrigada a todos. Ela tá falando quem não é advogado pode participar como membro consultor. Isso é muito interessante pra gente, que da parte do direito público, né? Que pode... contador, um caso que... Sim. Então, se quiser também entra em contato, isso. Que a gente pode fazer toda essa... pode fazer essa junção aí e fazer um trabalho bem interessante. Tá bom? Tá bom, então, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Eu vou encerrar, senão vai dar o tempo da live que vai pra outra. E quinta-feira que vem, às 8 horas, 8 minutos, estamos aqui de novo. Então, não esqueçam de deixar pra gente sugestão, perguntas e... Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Té. Até.